Estão brigando pela sua atenção o tempo inteiro e acredite, cara, se eles conseguirem a sua atenção, eles vão roubar, tirar o foco, né, daquilo que realmente é importante. E nesse vídeo de hoje eu vou dar sequência a mais um episódio da nossa série O Mundo que Nos Adoeceu. Deixa eu aproveitar de fazer um convite, né? Você que não está inscrito no canal ainda, se inscreva aqui no canal. Tem aqui abaixo, se tiver o botãozinho vermelho, quer dizer que você ainda não está inscrito ou que o YouTube, de repente, tirou sua inscrição por algum motivo. Então, toca nele para se inscrever e ativa as notificações para você não perder nenhum dos vídeos que eu publicar daqui para frente, tá? Lembrando que essa aqui é uma série de mensagens. Hoje é o 4º episódio e aqui dentro já tem 3 episódios. Então, se você olhar aqui, a gente vai ter uma playlist só com mensagens direcionadas para isso. São as últimas que eu fiz, né? Então, corre lá para poder conferir, tá? Uma série complementa a outra, né? Então é importante que você assista todas. Tira para maratonar, né, um pouquinho essa série de mensagens, porque eu te garanto que vai mudar a tua vida, tá bom? Lembrando também que nós temos um grupo de devocional lá no WhatsApp, onde diariamente eu libero palavras para poder melhorar o teu dia, para poder virar uma chave na tua cabeça. E se você quiser fazer parte, tá aqui na descrição, o link tá aqui, só você tocar que você vai ser direcionado lá pro grupo. Tá um grupo fechado, somente eu que mando mensagem, então você não vai ficar recebendo mensagem toda hora aleatoriamente, vai ser palavras realmente para poder abençoar a tua vida. E para você que quer me acompanhar nas outras redes, procura Onando O Silva e me segue lá, tanto no Instagram, TikTok, que a gente vai poder estar mais próximos, né? Aqui no YouTube eu tô às vezes uma semana, mas lá nessas outras redes eu tô praticamente todos os dias. Então, se você quiser acompanhar um pouquinho mais do trabalho que a gente vem fazendo aqui na internet, me siga lá nessas redes, beleza? Vamos embora lá, né, pra gente entrar dentro da mensagem de hoje, que é uma palavra muito interessante. Eu quero te convidar, né, a fazer parte desse projeto junto comigo, né? Eu inaugurei oficialmente a Cristoflix, né, que é a Netflix das pessoas que querem ser abençoadas pela palavra de Deus, né? Então eu sei que você dedica horas e horas, às vezes assistindo uma série na Netflix, em outros streams, e eu quero te convidar a dedicar algumas horinhas do teu dia para matar esses episódios aqui também, né? Então nós já falamos no episódio 1 sobre o ambiente que nos adoece, falamos sobre o mundo que nos adoeceu de fato, né? Sobre tudo que está acontecendo. O mundo tá doente, é correria o tempo todo, é barulho o tempo todo, para que você não consiga se concentrar naquilo que realmente é importante. A gente tem acesso a tantas coisas hoje, mas ainda assim a gente consegue ser infeliz. A gente não tem conseguido alcançar a felicidade, porque tem tantas coisas sugando a nossa energia que no final das contas a gente não aproveita as coisas mais simples e as coisas mais lindas da vida, né? A gente fala que antigamente que era bom, né? Então hoje a gente tem tanto mais na mão, né? E a gente não consegue ainda ter as mesmas sensações, mesma sensação de felicidade que a gente tinha quando a gente era mais novo, né? No segundo episódio, nós falamos sobre a ocupação como identidade, pessoas que trouxeram ali o fato de estarem ocupadas como um orgulho, sabe? Você pergunta, como é que você tá? Cara, tô na correria, né? Tá tudo muito corrido, tô sem tempo. E as pessoas não falam isso com tristeza, falam isso com alegria, porque se sentem importantes, né? Mas nós entendemos que se hoje você se sente assim, cara, estar ocupado na correria o tempo inteiro, significa exatamente que você não está aproveitando de maneira organizada aquilo que Deus deu na tua mão. Então Deus te deu tempo, Deus te deu um dia, deu 24 horas, Deus te deu organização, e se você está dessa forma, quer dizer que algo está fora do lugar. Nós tratamos isso no segundo episódio, tá? No terceiro episódio, o último, agora nós falamos sobre o mito da mente forte. Nós fomos ensinados a ser fortes o tempo todo. Homem não chora, e mulher, quando demonstra uma sensibilidade maior, é dramática. Né? Nós fomos ensinados o tempo todo. Os pais não choram na frente do filho, né? Não pedem perdão, não assumem porque são pessoas que não erram nunca. Então fomos ensinados a ser fortes o tempo todo. Mas Deus fala que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E nós entendemos que não é que Deus sinta prazer em te ver fraco, mas Deus entende que quando a gente está
se acha forte demais, a gente não abre brecha para que Deus fale com a gente. Mas no momento de fraqueza, repara só, é nesse momento que você mais busca a Deus, é nesse momento que você é mais sensível a ouvir a voz de Deus, né? E nesse quarto episódio, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a guerra pela sua atenção, porque sim, existe uma guerra sendo travada pela sua atenção. Então, notícias, redes sociais, as guerras, tudo que está acontecendo, o diabo está por trás disso. Porque se a minha atenção é roubada, se a minha atenção ela é tirada, eu não dou atenção para aquilo que realmente é importante na minha vida. Imagina só, aquilo que é importante para você está aqui, desse lado, mas o barulho todo te leva a olhar para o lado de cá. Eu tiro os meus olhos de onde deveria estar a minha atenção e o diabo consegue roubar, tirar das minhas mãos aquilo que era meu. É exatamente isso que acontece. Dentro das guerras existia os espólios de guerra, né? Então, toda vez que o vencedor, né, vencia alguém, ele pegava todos os bens, as posses, muitas vezes as mulheres, o gado que tinha, tudo que ele tinha, e pegava aquilo para ele. Então, exatamente isso que o diabo está fazendo. Uma guerra travada na tua mente, né? Ele consegue roubar a sua atenção, você perde essa guerra e ele rouba a tua família. Ele rouba tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você lutou com tanto sacrifício. É exatamente essa guerra que está acontecendo, né? E eu quero que você leia comigo 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 11:3, que fala: Temo, porém, que assim como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, a mente de vocês seja corrompida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Que essa palavra abençoe a tua vida e o teu coração. Eu quero que você feche os teus olhos e ore comigo antes da gente iniciar essa mensagem. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui para termos os nossos olhos abertos, Pai. Nós iremos enxergar tudo aquilo que hoje nós não conseguimos ver, Pai. Porque o Senhor irá revelar à luz da Tua palavra tudo aquilo que nós precisamos. A Tua palavra diz, Pai, que nós não somos pegos desapercebidos. Porque nós não somos mais servos, porque o servo não sabe o que faz o teu Senhor. Nós somos chamados amigos de Deus e tudo o Senhor já tem nos revelado. Nos revela hoje, Pai, tudo aquilo que nós precisamos saber. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é exatamente isso que eu acabei de falar na oração agora. Deus tem revelado a você tudo aquilo que você precisa fazer. E eu tenho uma pergunta muito simples para você entender se a tua atenção tem sido roubada hoje. Muita gente fica na dúvida, às vezes. Nando, será que eu realmente estou tendo minha atenção roubada? Porque é uma guerra silenciosa. Muitas vezes a gente não percebe que ela está sendo travada. Então vamos lá, vamos responder algumas perguntas muito simples aqui. Primeiro, quando foi a última vez que você ficou 10 minutos em silêncio? Total. Sem barulho. Porque muitas vezes a gente não consegue parar 10 minutinhos do nosso tempo para ficar em silêncio. Quando foi a última vez? Sem perturbação, sem barulho, sem movimento, 10 minutos, só você. Eu comecei o grupo de devocional, né? Inclusive você quer fazer parte, o link está aqui na descrição, né? Por conta de tanta correria, que chegou um momento da minha vida que eu ficava, cara, não tô conseguindo parar para poder ter um momento de qualidade ali, para poder, durante a semana, né, ler a palavra, para poder refletir sobre isso. E eu só paro para ler, para ter esse momento quando eu vou preparar a pregação. E então eu criei o grupo de devocional, comecei a liberar palavras e eu fui forçado a diariamente, né, assumir o compromisso de entregar uma palavra, e aquilo me fez um bem danado. Às vezes o que você precisa é de 10 minutinhos sem barulho, sem gritaria, sem confusão. Ah, Nando, mas eu tenho, né, filhos, tem marido, tem muita correria. Eu também tenho a vida tão corrida, sou casado também, né, tenho minha filha, tenho meus compromissos na igreja, tenho minha vida profissional. Eu tô nesse momento agora, aqui dentro do meu escritório, tirei um momento do meu trabalho para poder parar e gravar essa mensagem. Então se você não, às vezes não força isso começa a virar um ciclo na tua vida que você não consegue romper. Então hoje você precisa conseguir tirar esses 10 minutinhos para você, esses 10 minutinhos para ficar em silêncio, para refletir, colocar a cabeça em ordem, sem celular. Larga o teu telefone, né, que ele fica, às vezes fica tão agarrado com a gente, larga ele no canto.
Eu abri aqui, eu falei, não vou abrir o WhatsApp no meu computador para não me distrair. Eu quero me concentrar nisso que eu tô fazendo aqui agora. Então, silêncio total. Qual foi a última vez que você conseguiu? Responde aqui nos comentários, inclusive, você que tá assistindo essa palavra agora. Qual foi a última vez que você conseguiu ficar 10 minutinhos em total silêncio, sem fazer nada? Não tô falando 10 minutos em atividade, não. 10 minutos só parado, refletindo, meditando, pensando. Qual foi a última vez que você conseguiu fazer isso? Então, às vezes você acha que tá cansado porque tem muito trabalho, mas talvez você esteja cansado porque você está sendo disputado o tempo inteiro. O tempo inteiro alguma coisa quer chamar a sua atenção. Não é só produtividade, não é só tecnologia, não é só a cultura moderna, não é só isso não. Existe uma guerra invisível acontecendo e o campo de batalha é a sua mente. A sua atenção é disputada o tempo todo, né? Eu quero que você leia comigo em Romanos 8:6, que fala assim, ó, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então olha só como é muito claro a Bíblia fala, né? Quando eu permito que quando a natureza humana domine a minha mente, estou fadado à morte, ao fracasso. Mas quando a natureza divina, quando é o espírito que governa a minha mente, aí eu tenho vida e paz. O que é que você prefere para você? Você prefere vida e paz ou prefere morte? Eu tenho certeza absoluta que você vai me responder que você prefere vida e paz. Então esse aqui é o grande segredo. A guerra está sendo travada dentro da sua mente, que é o campo de batalha. E o único jeito de você conseguir manter sua mente protegida, sua mente ilesa, para que você consiga olhar realmente para aquilo que é importante na tua vida, é se você for direcionado pelo Espírito de Deus. Não tem nenhuma outra forma. Nando, mas e se eu tentar? Que você pode tentar, mas você não vai conseguir. A gente toma decisões erradas. Se a gente não tiver Deus na direção da nossa vida, cara, esquece, porque nada dá certo na nossa vida. E é isso que a gente precisa entender juntos aqui hoje, né? O que a gente está vendo nos dias de hoje? Por que quando você sabe de onde vem o ataque, né, às vezes fica mais fácil de você se defender, né? Porque esse é o grande segredo. Quando eu sei de onde você era atacado, eu começo a me defender. É ou não é? Agora, se você está no escuro, sem conhecimento, cara, não adianta, você vai ser atingido o tempo todo. E a Bíblia fala, ela dá uma recomendação, né, para melhorar as suas defesas, e eu quero que você leia comigo, em 1 Pedro 5,8 fala, estejam atentos e vigiem, o seu inimigo, o diabo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando alguém para devorar. Então essa é a estratégia do diabo, ele está ao seu redor, procurando o tempo todo a quem que ele possa derrubar. Ele só está esperando uma brechinha, cara, está esperando você dar um deslize para conseguir derrubar você. Então entenda de uma vez por todas, não dá mais para você deixar brechas na tua vida. Não tem como. A gente às vezes quer ter uma vida diferente, quer ter uma vida protegida, quer ter uma família abençoada, mas ainda existem brechas na nossa vida. A única forma de você poder romper isso é você fechar todas as brechas que existem na tua vida. Qual a brecha hoje que está tirando a sua atenção? É o grupo de WhatsApp que você faça parte? É uma amizade que você insiste em continuar mantendo? É estar em ambientes que você não deveria estar? O que é que está tirando hoje a oportunidade de você realmente direcionar a sua atenção para aquilo que é importante? Qual é a tua brecha? Você sabe, todo mundo sabe qual é a sua própria brecha, né? Então, a única forma de eu viver realmente uma vida com a minha atenção direcionada para aquilo que é importante é eu cortando as brechas. Você está disposto? Você está disposta hoje a cortar as brechas que estão tirando sua atenção? Porque muitas pessoas falam, Nando, o que é que eu faço, cara? Você já fez isso? Ah, eu sei que eu tenho que fazer, mas, poxa, acho que não precisa ser tão extremista. Cara, tem coisas que você precisa cortar de uma vez por todas. A Bíblia, ela fala uma frase muito interessante. Ela fala assim, ó, persegui os inimigos e os alcancei. E eu não voltei até que eu os tinha destruído. Olha só, Deus fala para você aniquilar, para você destruir os inimigos.
né? E eu falo, sempre comparo isso, né? Por exemplo, nos filmes, quando eu vejo, às vezes o personagem principal, ele é muito bonzinho, né? Aí ele tem a oportunidade de acabar com o inimigo ali na hora. Aí o que que ele faz? Não vou acabar com você. Aí ele vira as costas. O que acontece? Lá na frente o inimigo volta, mata alguém que ele ama. Eu falei, cara, ele tava com a oportunidade, ele na hora de poder. Mas a gente tá ficando com pena do inimigo. A gente tá querendo se associar. Ah, mas, poxa, ele é meu amigo há tantos anos. Ah, mas tá comigo há tanto tempo. Ah, mas como é que eu... É minha família. É um coisa... Cara, tem gente que tem atuado como instrumento para poder desviar a sua atenção. A pessoa insiste em trazer você para manter esse laço, você aceita se relacionar, você aceita estar envolvido em coisas, em ambientes, em projetos, em amizades que você não deveria estar. Não dá. O único jeito é a brecha, porque o inimigo ele está ao teu redor procurando essa brechinha aqui para poder te derrubar. E se ele continuar encontrando, cara, ele vai derrubar você todas as vezes. Ele não vai pensar duas vezes. Não vai pensar. Não adianta você querer trazer o inimigo para tua casa, fazer amizade com ele, criar relacionamento com ele. Então, o inimigo está procurando uma brecha. Você tem deixado alguma brecha? Se você tem deixado alguma brecha, talvez ele esteja entrando na sua casa, entrando na tua vida por conta disso, né? Então, a palavra vigilante aqui, que a Bíblia fala, não quer dizer paranoia, tá? Chama de consciência. Então, a gente está falando de saber de onde vem o ataque, saber de onde o inimigo está vindo para que eu possa me defender. Então, quando Deus fala só, vigiem, ele está falando, ó, sejam conscientes. Eu já tenho revelado, já tenho mostrado para vocês por que é que vocês ainda caem no mesmo buraco. Por que que vocês ainda erram nos mesmos lugares ainda. Não é um erro novo, são os mesmos erros. Às vezes a gente passa anos da nossa vida errando nos mesmos lugares, caindo nas mesmas armadilhas. Então o inimigo, ele não precisa destruir sua vida de uma vez, tá? Ele não precisa. A única coisa que ele precisa fazer é te manter distraído o suficiente para você não despertar. Você tá distraído, você não vai acordar, você nunca vai ver a situação realmente como ela está acontecendo. Agora, quando você vira essa chave na tua cabeça, cara, você começa a enxergar coisas que você não via antigamente. Eu oro para que Deus hoje traga clareza, traga visão para você que você consiga olhar para as situações e enxergar que existe uma armadilha do diabo para roubar a sua atenção. Porque quando você começar a enxergar, aí você vai saber se defender, né? Então, vamos entender hoje como que tudo isso, como que isso tudo funciona na prática, né? Porque, como eu falei, Deus quer revelar para você isso. E olha só, guarda essa frase, tira um print dela, compartilha nas suas redes sociais, né? Já que a gente muitas vezes compartilha um monte de coisas, tá faltando gente compartilhando coisa boa, né? Então compartilha isso aqui, porque olha só, o que ocupa a sua mente começa a ocupar o teu coração. O que é que tem ocupado a tua mente? O que é que está ocupando a sua mente? Porque isso está ocupando o teu coração. Eu tenho falado muito sobre isso. Uma mente fragilizada faz o seu coração agir na emoção, mas usando as emoções erradas. E isso resulta em decisões erradas na tua vida. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Agora, o que acontece quando essa mente não é ativada na nossa cabeça? A gente age com a mente, com a natureza humana. E lembra que a gente leu lá atrás? Se você tem sua mente direcionada pela natureza humana, sua vida é conduzida à morte. Mas quando é conduzida pelo Espírito, aí é vida. Entende? Por isso que a estratégia do diabo ela é tão perfeita e gera tanto resultado. Porque quando ele enche tua cabeça, ele ocupa a tua cabeça com um monte de outras coisas da natureza humana, ele tira a oportunidade da ativação da mente de Cristo que Deus tem proposto para você. E assim você toma decisões erradas atrás de decisões erradas. Então, mais uma vez, o que é que tá ocupando tua mente? Cara, se você continuar entupindo tua mente de lixo, não adianta, você não vai ter uma vida saudável. Eu tenho usado muito esse exemplo, é como se você estivesse tomando um copo de água suja todos os dias. E talvez você não veja nenhum problema problema sério imediatamente. Mas daqui 1 ano, daqui 2, 5 anos, como que vai estar a sua vida se você beber um copo de água suja todos os dias? Como que vai estar a sua vida? E aí, essa estratégia silenciosa e sorrateira que o diabo faz, todos os dias ele te dá um pouquinho de água suja. E você bebe, você não sente nada na hora,
e ao longo do tempo você está tendo sua vida totalmente destruída. Então, olha só, vamos entender aqui agora, né, como a sua mente é ocupada por distrações. Já que é a estratégia dele, vamos destrinchar, né, que quando eu descubro isso, eu sei me defender. Né? Então vamos entender hoje, porque aquilo que ocupa a tua mente ocupa o teu coração. Começa agora a se fazer algumas perguntas, tá? Para que você entenda o que é que está ocupando a tua mente. Quanto tempo você passa no Instagram? Eu não tô falando, cara, não use. Não tô entrando nesse mérito aqui agora, não. Tô entrando no mérito de quanto tempo você dedica às tuas redes sociais. Né? Falei Instagram aqui, mas ela vale para qualquer outra rede social, tá? Quanto tempo você passa em oração? Porque coloca em um gráfico quanto tempo eu dedico às redes sociais e quanto tempo eu me dedico à oração. Se o gráfico hoje está muito mais alto para as redes sociais, quer dizer que você está desprotegido. Porque quando eu oro, eu protejo a minha mente, eu blindo a minha mente, blindo o meu coração, estou protegido, estou seguro, porque eu estou em contato direto com a natureza divina. E eu recebo um direcionamento, minha mente de Cristo é ativada e aí eu tenho uma vida. Entende como é que funciona? Por isso que é tão importante você definir o que é mais importante. Vai usar o teu Instagram? Usa o teu Instagram para coisas boas, para coisas que realmente vão edificar a tua vida, né? Se é para seguir alguém, siga alguém que traga palavras boas para a tua vida, que esteja com a fé alinhada com os teus princípios, né? Agora, a sua oração, seu tempo de oração precisa ser maior do que tudo isso que você entrega nas tuas redes sociais, por exemplo, né? Quanto tempo você passa se comparando? E a gente entra aqui nas redes sociais novamente. Às vezes a gente passa a nossa vida toda, né, vivendo mal, porque a gente está olhando as pessoas e pensa, mas fulano conseguiu, tem carro, tem moto, tem casa, tem casamento, né? Tá com 35 anos e já tá muito bem sucedido. Eu já tô com 40, já tô com 50, não consegui realizar nada. Será que vai acontecer para mim? Poxa, só não consigo passear, não consigo fazer aquilo. Você está se comparando o tempo todo, cara. E olha só, não adianta você comparar a sua vida de bastidores com a vida de palco das pessoas. E eu falo isso, cara, porque tem muita gente que vive uma vida de palco. No palco tudo é organizadinho, mas puxa as cortinas que você vai ver toda a bagunça que tá lá atrás. E as pessoas mostram aquilo que elas querem mostrar. Eu conversei com uma pessoa, né, que ele tinha contato com um grande influenciador, né? Muito bem sucedido. Ele falou, cara, encontrei fulano no elevador e ele falou, cara, tô pensando em desistir, tá tudo dando errado, não consigo fazer. E eu fiquei assim, ué, sério, mas fulano passa por isso? Porque ele tá tão bem lá na internet, ele tá mostrando tanta fartura, tanta prosperidade, e ele passou por isso também. Mas o que eu tô te dizendo não é que, né, entenda bem, tá? É porque as redes sociais, elas servem para mostrar aquilo que você quer mostrar. Não é que aquela pessoa não tenha problemas, não tenha desafios. Ela pode conseguir resultados, mas ela tem muitas lutas no meio do caminho. E às vezes você está comparando a sua vida, novamente, vida de bastidor. Você está comparando a sua vida das suas lutas diárias com a vida de palco que as pessoas estão mostrando, com a vida de resultado que as pessoas estão mostrando ali. Não compare. Se você comparar, você não vai viver. Eu falo isso para vocês e falo isso para mim o tempo todo, tá? Porque se eu der brecha, também eu caio nas mesmas armadilhas. Você não adianta você ficar se comparando com as pessoas o tempo todo. Cada um vai ter o seu tempo. Talvez o que vai acontecer na minha vida não vai acontecer no mesmo tempo na sua e tá tudo bem. Porque existe tempo certo para todas as coisas. E a gente precisa entender que existe processo. E para que você dê conta, para que você viva realmente aquilo como uma bênção, às vezes se você receber antes, você vai estragar tudo. Então não adianta você comparar, não tenha pressa. O tempo de Deus é o tempo que você precisa para a tua vida. É esse o tempo, né? Quanto tempo você passa em silêncio? Se responda essas 4 perguntas aqui. Você quer saber se realmente você está tendo uma vida com a sua atenção sendo roubada? Se responda essas perguntas aqui que você vai ter a resposta que você precisa. Né? E olha só, um grande, né, fato que tem acontecido hoje, a idolatria moderna, ela não tem estátua, ela tem tela. E essa é uma frase muito forte, eu quero que você tire um print dela, compartilha, por favor, porque essa é a grande realidade. Está olhando, cara, são as estátuas, são as pessoas. Cara, não tem estátua, tem tela. Hoje as pessoas,
idolatram é o influenciador. Ah, porque ele é fofinho, né? Poxa, ele mudou, né? Ele é um cara que fala coisas boas, de amor às pessoas. Nossa, é uma pessoa tão boa. A gente fala isso de político, né, defendendo, brigando com pessoas que a gente ama por conta de político, pessoas que estão lá do outro da tela que nem sabem que você existe e você está se desgastando, brigando por conta disso. Tava conversando com a minha esposa, né? Ela contou a história, nem vi, fui conferir pra ver se era verdade, né? Mas você tá ouvindo isso agora, você vai até poder dar uma conferida. Falou da Xuxa, né? Que ela brigou com a irmã, né? E ela se arrependeu demais porque a irmã faleceu, né? E ela morreu brigada com a irmã por conta de política. Foi brigar, bateu boca, ofendeu, pronto, morreu, acabou. Não tem mais nada que possa ser feito. Então, olha só, não adianta, nós trocamos idolatria. Hoje não é o bezerro de ouro mais. Hoje é o partido político. Hoje é o influencer. E vou te falar, essas pessoas ali não estão nem aí para a tua vida. Essa é a grande idolatria que existe hoje. A idolatria moderna. E mais uma coisa que é para roubar a sua atenção. Então, vamos entender hoje como é que a gente faz para ajustar o foco, né? Já que eu entendi que a minha mente está distraída, Nando, como é que eu faço para voltar a olhar para aquilo que realmente é importante na nossa vida, né? Quero que você leia comigo em Colossenses 3, do 1 ao 10. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Mas a grande realidade é que a gente passa a nossa vida toda só pensando em tudo aquilo que a gente está construindo aqui, né? Não que você não precise pensar nisso, né? Mas quando a tua cabeça está 100% focada nisso, tudo isso que você está construindo aqui vai ficar aqui. Não vai com você para o lugar onde você tem de destino. Não vai. Tá? Pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Abandone a imoralidade sexual, a impureza, a paixão sensual, os desejos maus e a avareza, que é a idolatria. E por causa desses pecados que vem a ira de Deus, vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é hora de se livrar da ira, da raiva, do comportamento maldoso, da calúnia e da linguagem indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e a se tornar semelhante a eles. Então aqui a palavra ela é muito forte e muito dura ao mesmo tempo, né? Não tem outra forma, cara. Você tem que abandonar tudo aquilo que compromete teu relacionamento com Deus. Você precisa abandonar. E eu não estou falando que vai ser fácil. Vai ser desafiador. Porque a gente passa anos da nossa vida preso a uma forma de viver que não condiz com a nova criatura que nós somos. Porque a partir do momento que a gente conhece a Deus, entrega a nossa vida para Deus, Deus nos torna uma nova criatura. E essa nova criatura, ela precisa ser cuidada todos os dias. O grande lance é que a gente alimenta mais a velha criatura do que a nova criatura. E como que a gente alimenta a velha criatura? Quando a gente continua fazendo as coisas que nós fazíamos antes de conhecer a Deus. Entende? É exatamente isso que acontece com a gente todos os dias. A gente continua alimentando ainda a velha criatura. Mas Deus fala, ó, é necessário que você abandone, que você dispense, que você largue isso. Essa é a condição de Deus. Se você fizer isso, você vai ter uma vida nova. E eu quero que você pense no seguinte, eu sei que vai ser difícil, tá? É difícil, é luta diária. Eu quero que você pense, tá valendo a pena se conduzir a tua vida do jeito que você tem conduzido até aqui? Tá valendo a pena? Você tá satisfeito com a tua família? Tá satisfeito com a tua vida? Com o teu espiritual? Com o teu emocional? Você tá bem? Eu pergunto isso, cara, porque eu tenho certeza absoluta. É impossível você estar bem sem abandonar tudo isso. É impossível. E que doideira, né? Mesmo isso tudo fazendo a gente
ficar mal, se sentir mal, a gente ainda não abandona. O pecado ele está entranhado dentro da nossa vida a ponto de que mesmo fazendo mal pra gente, fazendo a gente se sentir mal, a gente não consegue abandonar. Essa é a estratégia do inimigo. Então ele coloca na tua frente tudo aquilo que te faz pecar, tudo aquilo que te afasta de Deus. Repara só, vem de bandeja para você. Você nem precisa se esforçar para conseguir. Ele te entrega aqui, ó, toma aqui, ó, se serve aí, só pega um pouquinho. Pega um pouquinho disso. Não vai te fazer mal, não. A gente vai ver a estratégia do diabo, que é exatamente essa, né? Olha aqui, não é tão assim como as pessoas estão falando, não, cara. Olha com outro olhar que você está sendo muito rigoroso, de repente. Essa é a estratégia do inimigo, né? Então, Paulo, aqui em Colossenses, está mostrando isso, né? E Paulo em Romanos 12:2, ele fala que a gente deve ser inconformado em relação a essas coisas. O que acontece hoje? A gente está se conformando e aceitando como novo normal. Cara, é normal. A gente está aceitando, não adianta ficar brigando com isso, tem que aceitar isso. Mas Paulo ele fala assim, sejam inconformados. E uma pessoa inconformada, ela tem um comportamento diferente. E eu quero que você leia comigo Romanos 12, perdão. Romanos 12:2 fala assim, ó, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cara, assim, a palavra é muito clara, né? Às vezes a gente pode falar que não está entendendo, mas a Bíblia ela é muito clara. Paulo aqui ele não está dizendo, não deixem que, ele está dizendo assim, não deixe que esse padrão do mundo dite a vocês como você tem que pensar, como você tem que viver. Mas a grande realidade é que o padrão do mundo tem se tornado o padrão da nossa vida também. E muitas vezes a gente nem concordava com aquilo, mas a gente está deixando entrar na nossa vida. Em vez disso, a Bíblia recomenda, Deus recomenda, ó, deixem Deus mudar a forma como vocês pensam. Ó, renovação da mente. Cara, não tem jeito. A Bíblia fala isso o tempo todo, por quê? É necessário que você renove a tua mente. Tudo aquilo que você aprendeu como princípio da tua vida está sendo corrompido todos os dias. E se você não renovar, você vai ver que muitas vezes você está começando a duvidar, questionar sobre aquilo que você mesmo acreditava. Você já começa a achar que não é bem assim. É sempre a estratégia de distorcer, confundir e despertar um desejo em você. Então, para falar assim, ó, não deixa. O padrão do mundo não é o padrão, teu padrão. Cara, para de copiar, né, o que o mundo dita como padrão. A gente copia as coisas mais simples até as coisas mais absurdas. É a roupa que as pessoas usam, é a forma com que elas se mexem, né? Eu brinco sempre, cara, o dia que eu descobri quem foi a mulher que inventou, que tem que tirar foto fazendo biquinho, cara, tem que dar um esporro nela. Porque para todas as mulheres ninguém sorri mais, ninguém tem sorriso mais, porque uma fez, aí começa a replicar isso. É esse o padrão. É o padrão de colocar um versículo bíblico, mais o corpo de lado, empinando o bumbum, né? É o padrão. A gente está deixando isso. O padrão quem é que vai ganhar o BBB? Cara, me perdoa se você gosta, né? Mas, cara, pelo amor de Deus, não faz sentido você querer uma vida nova, uma vida boa, principalmente você que é cristão. Aí faz menos sentido ainda pra minha cabeça, né? E você deixar Big Brother Brasil entrar na tua casa. Lá não tem tudo isso que eu acabei de descrever pra você aqui agora, né? Eu assistia na época do Bambam, né? Nem lembro qual Big Brother que era, lá no início, né? E eu falei, nunca mais, eu não assisto televisão, tem acho que uns 25 anos, assim, televisão, canal aberto, né? E a gente tem colocado isso dentro da nossa própria casa. E você tá vendo isso junto com a tua família. O momento de ver algo com a família é ver isso, é trazer a Rede Globo, que muita gente briga falando que é a emissora do diabo e tal, mas você traz pra dentro da tua casa. Não tô entrando nesse mérito não, sabe? Tô falando que tô entrando como a gente é contraditório. A gente recrimina algo, mas a gente traz aquilo pra dentro da nossa própria casa também, né? Assim, é o padrão do mundo se tornando o nosso padrão. Se você continuar adotando o padrão do mundo como seu padrão, daqui a pouco você está cada vez mais distante de Deus. Essa é a grande realidade da tua vida. Então, quando a nossa mente ela muda, a gente passa a enxergar claramente o que Deus quer na nossa vida. A gente começa a perceber que a vontade dele é boa e faz sentido e é completa para nossa vida. Eu quero que você leia comigo Filipenses 4:8, que fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for digno, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for admirável, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas
coisas. É assim que eu consigo romper isso. Paulo aqui, ele está orientando assim, ó. Escolham bem naquilo que vocês focam a sua mente. Resumindo essa orientação, o que é que está ocupando a tua mente? Se algo é verdadeiro, limpo, justo, deixem isso ocupar a tua mente. Agora eu te pergunto novamente, o que é que está ocupando a sua mente? Entende? Olha só, exemplo do dia a dia, tá? Cara, eu quero não sentir raiva. Depende se você tem muita raiva dentro do teu coração. Mas quanto mais vídeos de briga, de discussão, quanto mais comentários batendo boca eu respondo, mais raiva eu desperto dentro de mim. Se eu quero abandonar a pornografia, se eu quero abandonar o vício na masturbação, se eu quero abandonar vícios sexuais, eu tenho que parar de assistir vídeos, né, com esse propósito. Tenho que parar de ter conversas com esse propósito, porque se aquilo está ocupando a minha mente, como que eu largo aquilo ali? Não tem como você largar aquilo ali, entende? Se você quer parar de beber, você vai estar dentro de um bar cheio de bebida? Não faz sentido, porque vai dificultar a sua desintoxicação, né? A sua limpeza vai dificultar a tua vida. Então aqui não é sobre negar problemas, não é sobre isso. É sobre decidir onde sua mente vai permanecer. Aquele problema existe para resolver. É fato, você ainda tem aquele problema para poder resolver. Mas agora, como que eu resolvo? Focando onde minha mente ela tem que permanecer. Eu tenho que retirar a minha mente desses ambientes, desses lugares onde enfraquece a minha capacidade de manter a atenção naquilo que é importante. Então, aquilo que você alimenta na sua mente começa a moldar suas emoções, decisões, suas atitudes. Você começa a ver que as suas decisões, suas atitudes, suas emoções são levadas por aquilo que tem alimentado a sua mente, né? Então, vamos ver aqui qual é a estratégia que o inimigo usa, né? Porque a estratégia dele não é proibir, é distrair você. É essa a estratégia que ele tem para você. Lá no Éden, vocês lembram que o primeiro versículo que nós lemos foi falando sobre isso, né? O ataque ele não foi físico, ele foi cognitivo, ele foi direto na mente de Eva, né? Foi atencional, ele tirou a atenção da Eva. A serpente, ela não arrancou nada da Eva, ela só redirecionou o foco dela. Eu quero que você leia comigo a história, a passagem, né? Porque a gente fala muito dessa passagem bíblica, mas às vezes a gente não lê a história completa para a gente poder entender. Olha só o que diz em Gênesis 3, 1 ao 6. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Certo dia, ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha só, foi isso que Deus disse? Sabe, você que não conhece a história, Deus falou assim, ó: você pode comer de todas as árvores, mas eu não quero que você coma dessa árvore aqui do centro. Não coma dessa árvore aqui. Ele foi específico na ordem dele. Assim como Deus, ele é específico na ordem que ele dá pra gente. Ele fala, não faça isso, não vá por aquilo, não vá por aquele caminho, não siga esse direcionamento. Aí o que o diabo fez aqui agora? Ele tentou confundir. Mas calma, você tem certeza que Deus falou isso? Ele distorceu a palavra de Deus para confundir a mente da mulher. E é exatamente o que ele faz com a nossa vida hoje. Ele começa a distorcer. Tem várias pessoas, cristãs principalmente, né, que aprenderam, mas estão tanto dentro de um ambiente ouvindo, ó, isso aqui é normal, isso aqui é normal, isso aqui é normal, isso aqui é normal, e a pessoa começa a falar, pô, mas calma aí, será que a gente entendeu errado o tempo todo? Será que de repente não é exatamente assim? A gente está começando a questionar tudo aquilo que fez parte dos nossos princípios. E aqui foi a estratégia dele, ó. Foi isso que Deus disse? Não coma do fruto de nenhuma das árvores? Ele sabia que não era isso que Deus tinha dito, né? Aí a mulher respondeu para ele, né? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não devemos comer, disse a mulher. Deus disse, não comam do fruto dessa árvore, nem toquem nele, ou vocês morrerão. Instrução simples e direta. Não come. Se você comer, você vai morrer, né? Então, a mulher sabia o direcionamento. E ela obedecia o direcionamento de Deus. Aí vem o diabo, começa a confundir, distorcer
para tirar a atenção dela. Porque se ela parar de olhar para a ordem de Deus, ela começa a olhar outras coisas ao redor. É assim a nossa vida, cara. Se você parar de ouvir aquilo que Deus manda você fazer, você fatalmente vai ouvir as outras vozes e vai tomar decisões erradas na tua vida. Então continua assim, ó. Vocês não morrerão, respondeu a servente da mulher. O que ele está fazendo aqui agora? Ó, tá desmentindo Deus. Tá falando assim, ó, não é isso. Isso não vai acontecer. Já tá colocando dúvida dentro do coração. Mais uma vez, uma estratégia do inimigo. Ele quer botar a dúvida, porque se você começar a duvidar do que Deus disse, você não vai ouvir mais o direcionamento dele, né? Então, ela continua dizendo assim, ó, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão. Olha que coisa boa. Ele sabe, se vocês comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir, né? E como Deus, vocês serão capazes de conhecer bem o mal. Ele implantou dentro dela agora um desejo. Você não quer ser como Deus? Deus é algo bom, né? Você não quer ser como ele? Não quer ter a mesma capacidade que ele? Já começou a colocar um desejo que nem existia. E é isso. Você pode ver hoje, talvez você esteja corrompido, talvez você tenha vários desejos, mas você não nasceu com esses desejos. Você não tinha ele dentro de você. E isso foi sendo inserido em você o tempo inteiro. O desejo pela bebida, o desejo pelo sexo, o desejo pela traição, o desejo por comer exageradamente. Você começou a ter esses desejos sendo inseridos na tua vida, cara, é normal. Você pode fazer isso. Vai lá, você pode experimentar, vai lá, não tem nenhum problema. Você não tinha. Aí você começou a ouvir, se distraiu, experimentou e pronto, acabou. Agora você tem teu desejo, você tá preso naquilo ali. É a estratégia do viciado, né? A pessoa que vende droga, né? Ela te dá um pouquinho pra você experimentar, depois você fica viciado, você vai voltar pra ela sempre. É isso que ele faz. Ele começou a experimentar. Olha só. Quer ser como Deus? Se você comer, você vai ser como Deus. A mulher viu que a árvore era bonita e o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Olha aqui o que aconteceu. A árvore antes era algo proibido. Agora a mulher olhou a árvore e falou, nossa, ela tem aquela bonita. O fruto é delicioso. Cara, o que o diabo tem para te oferecer sempre vai parecer delicioso, irresistível. Cara, eu preciso provar. Você acha que ele vai te entregar algo, uma maçã com aparência de podre? Não, ele vai mostrar para você algo aparentemente belo, lindo, que é impossível de ignorar. É isso que ele vai mostrar. E olha só, aí quando o diabo chega nessa fase, ele corrompe a mente de Eva. E agora, o que era um lugar que era não para não ser tocado, agora ela olha, a árvore é bonita, o fruto é delicioso. E olha só, agora vem o desejo. Tudo começa na tua mente. Ele já não coloca de cara para você. Ele começa já deturpar a sua mente, confundir a sua mente para que você olhe com outros olhos para aquilo que você não olhava e agora você começa a desejar aquilo que antes você não desejava. Se você protege a tua mente, o diabo não consegue fazer isso, você não vai ter olhos para poder olhar para essas coisas, achar bonito e muito menos desejar. Por isso a importância de você proteger a tua mente, né? Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu um pouco para o seu marido que estava com ela e ele também comeu. E olha só a estratégia do diabo que, mais uma vez, como eu sempre falo, ele quer destruir a tua família. A estratégia dele nunca é alcançar somente você, porque além de alcançar você, quando ele alcança você, ele alcança a vida da tua família também. E foi isso que ele fez com Eva aqui. Talvez o diabo esteja fazendo isso com a tua vida hoje. Ele te alcançou, né? E agora, através da tua vida, ele está destruindo o teu lar, está destruindo tudo aquilo que você construiu. E existe hoje algo que eu chamo de o Deus do algoritmo. Eu quero que você entenda esse termo. Eu sou publicitário por formação, né? Trabalho com marketing, talvez por ser dessa área, eu consigo enxergar algumas coisas. Porque você pode pensar que o diabo é ultrapassado, tá? Mas ele usa tecnologia, ele usa a internet, ele usa o marketing, ele usa tudo para poder entrar dentro da tua casa hoje, tá? Então, como que funciona hoje? O algoritmo, o que é algoritmo, tá? O algoritmo é como se fosse um robozinho que está dentro do seu celular
que ele enxerga tudo aquilo que te prende, que prende sua atenção, aquilo que te irrita, aquilo que te excita, aquilo que distrai você. Como que ele faz isso? Ele observa o que é que você deu like, o que é que você parou para ver, o que é que você comentou, o que é que você compartilhou, tudo que de alguma forma você interagiu, mesmo que você só tenha visto por 3 segundos, ele consegue absorver aquilo ali, né? E ele mostra para você cada vez mais coisas sobre aquilo. Então repara só que quando você vê um conteúdo, né, e você interage com ele de alguma forma, você repara que ele vai começar a aparecer para você por mais vezes. Mais e mais vezes ele começa a aparecer para você de novo, de novo, de novo. Porque a estratégia do diabo é fazer você ficar rolando a página. Ele quer que você fique aqui, ó. Nesse vício interminável aqui, né? Você nunca para, você continua fazendo isso, né? Essa é a estratégia do diabo. E Deus quer te mostrar um outro caminho para você sair disso. Eu quero orar com você nesse momento, orar pela tua vida, para que você consiga romper isso de uma vez por todas. O diabo, ele tá ao teu redor, mas Deus quer libertar você. Feche os teus olhos e ore junto comigo. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que nesse momento foi impactada pela tua palavra. Eu declaro pessoas aqui sendo transformadas, pessoas tendo suas vidas, Pai, libertas em nome do Senhor Jesus. O diabo não conseguirá mais roubar a nossa atenção. A nossa atenção será direcionada para aquilo que realmente é importante. E eu declaro isso em nome de Jesus, Pai. Nós hoje tivemos os nossos olhos revelados, nossa visão esclarecida, e nós daremos atenção para aquilo que realmente é importante, Pai. Continua nos mostrando o caminho, continua, Pai, nos mostrando a visão, mostrando para onde devemos nos direcionar, Pai, e que nós não possamos ser pegos desapercebidos. O Senhor tem entregue para a gente, tem revelado para a gente tudo aquilo que nós precisamos saber e que possamos hoje ativar a mente de Cristo para nunca mais cair nessas armadilhas, Senhor. É isso que eu te peço hoje, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra abençoe a tua vida, o teu coração, e se você gostou de alguma forma, peço que você compartilhe com algumas pessoas. Sempre falo que bênção boa, bênção compartilhada. Aqui embaixo tem um botãozinho ali. Pega esse link e manda para um grupo de pessoas para abençoar essas pessoas também, tá? Assista a série de vídeos que tá todas as temporadas estão completas aqui no nosso canal, tá? O link tá aqui na descrição também. O link do grupo de devocional também tá aqui abaixo. E você pode receber todos os dias uma palavra diária. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, procura o Nando Silva, porque você vai me encontrar lá. Eu estou diariamente lá trazendo uma palavra para poder abençoar você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, curte, comenta e compartilha. E deixa aqui abaixo o que você achou. Essa palavra falou com você de alguma forma especial? Eu quero saber como Deus tem falado com você. E eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!